E por último, dos autores pré-socráticos, nós vamos ver dois de uma vez só, que é o Leucipo e o Demócrito. Ambos propõem os átomos como arqué, certo? Os átomos são partículas indivisíveis que compõem todas as coisas. E aqui lembrando mais uma vez, os átomos não são os átomos da física quântica, né, daquela que foi proporcionado o estudo aí pelo Einstein, né, e outros que virão depois. E ele diz assim, a verdade está nas coisas, a opinião está nos fenômenos, aquilo que captamos das coisas. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque mais tarde o Kant vai trazer essa ideia de volta, né? A ideia da coisa em si, que é o número, e a visão que a gente tem das coisas, aquilo que a gente recorta das coisas como conhecimento, que é o fenômeno. Para o Kant, a gente só faz fenomenologia. O que a gente percebe das coisas é o fenômeno, e não o número, não é uma coisa em si. E já está aqui nesses dois, né, no Leucipo e no Demócrito. Né? O nascer é a agregação do que já existe. Ou seja, são forças agregadoras. O morrer é a desagregação. Né? Sempre vai aparecer essas duas forças constritoras aqui. A agregação e desagregação na mesma proporção de elementos no interior do ser, né? Indiferenciados qualitativamente e quantitativamente variam nas formas. Então nós vamos ter aqui, qualitativamente, eles são o que são, mas em quantidades diferentes vão dar a variação das formas. Né? Não são percebidos pelos sentidos, os átomos, mas pela inteligência. Então, eles são átomos inteligíveis e não perceptíveis. Aqui está a diferença entre a física deles aqui e a física quântica, né? Que a física deles é uma física atomista antiga e a moderna, que é atomista também, mas que é um domínio exclusivo da sensibilidade, da experimentação, certo? Que não é o caso do Leucipo e do Demócrito. Eles acolhem também a existência do vazio, o espaço no seio do qual os átomos existem, que até então não se falava muito disso. Átomos, vazio e movimento constituem a explicação de tudo, segundo eles. A infinitude do mundo através do surgimento de outros mundos ao acaso. Então eles propõem o acaso aqui, mundos que sucedem uns aos outros, num determinado momento, provocados por esses átomos. Né? Todos os mundos nascem, se desenvolvem e depois se corrompem para dar origem a outros mundos ciclicamente e sem fim. Então a ideia é de que o mundo não acaba. Né? Um mundo acaba para outro mundo existir. Portanto, é o mesmo mundo, né? Uma outra forma diferente. O movimento dos átomos ele vai dizer em três direções. Né? Existem três direções. Um movimento primigênio caótico em todas as direções, primeiro. Depois um movimento vertiginoso com agregação de semelhantes com semelhantes e separação dos divergentes, dando origem ao mundo. Então aqui já é um ordenamento, uma harmonização. Semelhantes e semelhantes, divergentes com divergentes. O movimento, depois, o terceiro, de liberação das coisas em forma de eflúvios, de modo a permitir a sensação dos mesmos. Então, no caso, para quem conhece, para o homem, os eflúvios são átomos sutis, né, que saem das coisas e nos impressionam. Só que isso fisicamente, porque é o que a gente chama de osmose, certo? Então, os átomos têm essas três direções. Primeiro, para todas as direções, depois, uma organização do semelhante com semelhante, do dessemelhante com dessemelhante, e depois a percepção que a gente tem desse mundo. O conhecimento, então, é realizado por osmose, né, pelo reconhecimento dos eflúvios de átomos semelhantes exteriores, provindos das coisas com átomos semelhantes existentes dentro de nós. Ou seja,
o mundo que nos impressiona já é um mundo que é contido em nós também. Então impressiona os semelhantes, porque os semelhantes se atraem. Desse conhecimento só lucramos opiniões, diz eles. Né? Só o conhecimento inteligível pode atingir a verdade. E o Platão vai assumir isso também depois. Então são átomos privilegiados, lisos, esferiformes e ígneos, né, que são os mais sutis que os outros. Eles vão colocar formas aí para esses átomos. Que, claro, depois isso não vigora. Né? Não vai vigorar. Mas eles imaginam que cada coisa tem átomos diferentes. Certo, gente? E aí nós terminamos, então, com esses filósofos, né, o Leucipo e o Demócrito, a filosofia pré-socrática e o que isso tem a ver com a saúde. Né? E a gente não precisa assim repetir que hoje a medicina ela se tornou também microcelular. Né? As pesquisas no âmbito da biologia, né, da microbiologia, né, tanto para a questão de descobertas aí de cura, né, descoberta de seres como os vírus, por exemplo, que só tem uma célula talvez, nas bactérias, e as substâncias que a gente também vai decompor das coisas para fazer os remédios, que isso tem a sua importância, mas que começam aqui com essas ideias. Então a importância disso tudo para a medicina só fez ressaltar uma continuidade de pesquisas aí e de pensamentos, e não o contrário disso. Certo? Meu grande abraço, e nós terminamos aqui uma playlist, então, com esse nome, Filosofia e Saúde nos Pensadores Pré-Socráticos.